Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos ao nosso Afrodite Podcast. Estamos aqui para falar do universo feminino com profundidade, totalidade e o melhor, eu sempre falo para vocês, sem mimimi. Antes de mais nada e de apresentar a convidada de hoje, quero pedi-los e pedi-las, que acionem aquele botãozinho de notificação, porque muita gente está me chamando no privado e dizendo que não está lembrando. Não basta inscrever-se, tem que ativar a notificação, tá bom? E a convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço de longa data, não vou precisar dizer quanto tempo aqui, porque fica meio ruim, né? Então, assim, conheço desde a infância, o nome dela é Conceição Denk. Ela tem uma história linda de superação e eu entendi que a história, não somente por eu conhecê-la, faz muito sentido para nós, mulheres, e para todas as pessoas, mas principalmente para as mulheres que ainda não prestam atenção em si ou que a vida está passando batido, e acho que essa é uma das lições que a gente tem para falar hoje, né, Conceição? Boa noite. Amor, muito bem-vinda. Obrigada. É realmente uma amiga de infância, nós frequentamos, não só o mesmo colégio, como as casas, né, as mães, amigas, aquela coisa toda. A Conceição sempre foi a gostosa, maravilhosa, todo mundo queria pegar no colégio, real, ela estava sempre uma série à frente, né, da minha, e eu dizia, gente, que mulher gostosa, né, porque ela sempre cinturinha, bundão, aquela coisa, e muito vaidosa, né, isso me chamava muita atenção, porque eu já era vaidosa, então eu me espelhava muito. E aí, assim, a gente se encontrou muitos anos depois, e aí, num fato não muito legal. Mas antes disso, Conceição, eu quero que tu me conte como é que foi essa história. Onde é que começou isso? Como é que tá? E aí eu vou no bate-bola contigo aqui. Então, vamos lá. Em 2017, eu fui fazer uns exames, né? Porque eu estava casada na época, já tinha um filho, e nós decidimos que queríamos outro filho. E como eu fiz tratamento para engravidar do Lucas, procurei minha ginecologista para a gente ver se iria iniciar um novo tratamento, o que a gente iria fazer. Nesses exames apareceram algumas alterações. E aí nós começamos uma investigação. Faz tal exame. Fazia. Não, tá tudo bem. Então, faz esse. Fazia. Não, tá tudo bem. E era só a minha ginecologista, né? Não era um clínico geral, nada além. E aí chegou um momento, a gente tem muita intimidade, a gente é amiga, ela pegou e disse assim para mim, amiga, tu já fez endoscopia? Eu disse, não, Deus o livre, aquele troço, né? Não fiz, não vou fazer. Daí ela me explicou que hoje em dia, né, tu não faz mais acordada, tu não sente mais nada e tal, porque a gente tem que, a partir dos 40 anos, fazer endoscopia uma vez por ano. E eu nunca havia feito. E eu ia fazer 40 anos naquele ano. Não, no ano que vem, né? Porque nós somos capricornianas de janeiro. Isso, daí ia ser ali em 2018, no caso. Claro. Fiz a endoscopia numa terça-feira. Tudo tranquilo, maravilhoso. Na sexta-feira, estou no salão fazendo as unhas. A médica que fez a minha endoscopia me liga, pedindo para que eu estivesse no consultório dela na segunda-feira, sem falta, pela manhã, com um acompanhante. Mas como eu estava ali com as minhas amigas e tal, peguei o telefone, liguei para o meu marido na época e falei, né? Fulano, olha só, a médica me ligou, assim, tranquilo. À noite, em casa, que ele me chamou a atenção. Ele chegou e disse assim para mim, tu não acha estranho? Porque médico não liga para paciente. Por que ela te ligou, né? É que eu achei estranho tu não ficar assim, ó. Se me liga numa sexta, pra eu. Aí aparece aqui na segunda de manhã, eu digo, mas qual foi a merda que deu, hein? Mas eu já saio na hora. Eu tranquilíssima. Por quê? Que nem a gente estava conversando, né? Eu vinha de um processo de reconstrução, de alimentação, de corpo, malhando muito, muita dieta, muito regrada. Ficando mais gostosa, mais, né? mais, né? Sei. Então, assim, não só comia legumes, verduras, fruta, não bebia álcool. Uma vida extremamente regrada. Então, eu tava... E tu conseguia viver, amiga? Vivia. Hoje a gente não tenta, mais, né? Hoje a gente não tenta. mais. Graças a Deus. Amém. Amém. Abafa.
Ai, nós duas juntas não vai dar certo. Não vai prestar. Só dá não certo. Vai prestar. E aí, chegamos lá na segunda-feira, a recepção estava cheia, e quando ela me viu, ela me passou na frente de todo mundo e me chamou. Aí, nós dois entramos, né? O falecido foi junto na época. Adoro. E aí, ela chegou muito tranquila, né? E disse pra mim, assim... Ah, tu tá com apareceu uma gastritezinha, mas é bem leve, é tratável, tranquilo. Ok. Ah, tu também tá com H. pylori, que é uma bactéria que 99% da população tem, mas não sabe, mas também é fácil de tratar. Vou te dar um kit, tá? Até então não tô entendendo nada, né? Aí ela pega um envelope do lado, olha pra mim e diz assim, mas nós temos um problema. É câncer. Tu estás com câncer no estômago. Kelly, a única coisa que eu lembro, e eu lembro assim, ó, é muito vivo, a sensação, quando eu falo, eu sinto. Eu imagino. Os meus braços. Guria, os meus braços, a sensação que eu tinha é que eles tinham caído. Eles estavam encostando no chão, assim, eu não conseguia mexer os braços. E aí ficou aquele silêncio, assim, aí eu meio que comecei a tentar perguntar algumas coisas para ela, e aí o choro veio, aquela emoção, assim, aquela dor. E ela levantou na hora, veio, me abraçou, estamos juntos, tal. Já saí dali com o nome do cirurgião, vamos ter que fazer cirurgia e tal, já consultei, aquela coisa toda. Mas aí, né, tudo que tá ruim pode piorar. Não, mas só que, cara, eu fico pensando assim, não basta tu fazer uma consulta, tu já sai dessa consulta daí assim, ó, com tudo encaminhado, tu não tem tempo nem de processar a porra toda. Nem de processar. Só que não para aí, né? Isso nós estamos falando de uma segunda-feira, tá? Então, saí dali, liguei pro meu irmão, né? Liguei pro Wagner, que trabalhava com meu pai, porque eu não ia conseguir falar pro meu pai. É, que nem eu com meu pai. A nossa relação com os pais, ela é forte, ela sempre foi. Eu não ia conseguir dar notícia para ele. Então, liguei pro meu irmão, em pranto, chorando. Disse para ele, olha, mano, tô com câncer, é assim, assim, assim. Fala pro pai. E eu e o pai, a gente tava, assim, numa fase, já fazia uns 10 anos, assim, que a gente tava muito, muito junto. Era todo final de semana. E, principalmente, às noites, a gente sempre se ligava. Nós falávamos todas as noites. Então, ele não conseguia mais me ligar. A gente ficou sem se falar direito naquela semana. Porque ele me ligava e dizia assim, oi, mana, como é que tu tá, filha? Eu disse, pai, tô bem, e o senhor? Aí ficava aquele silêncio. Eu dizia, pai, tu tá aí? E aí começava a escutar o choro dele. Puta. Aí ligava pro meu irmão e dizia, olha, corre lá no pátio, que o pai tá chorando, aquela coisa toda e tal. E aí, na sexta-feira, foi tudo muito rápido, né? Ó, segunda, tá? Na sexta-feira, eu já tinha feito ressonância, tomografia, vários exames. E aí, tô voltando do hospital, passei na empresa para dar um beijo nele. E ele estava bem acamado, assim, muito abatido. Mas combinamos de... Eu sou apaixonada por tulipinha, né? E é uma delícia, ele disse, adoro então também. domingo, vamos pra praia e tal, porque a gente ia todo final de semana pra praia. Eu disse, pai, esse final de semana não tô com cabeça, não tô com vontade, não vou. Então, vamos ficar, domingo tu vai almoçar comigo, eu vou fazer umas tulipinhas pra nós e tal. Ok. No sábado de manhã, ele me liga pra me dizer que a tulipinha já estava temperada, do jeitinho que eu gostava, e tudo tranquilo. Lá, pelas umas 4h30, 5 horas da tarde, a minha madrasta me liga desesperada que meu pai está passando muito mal, o que eu faço? Chama a ambulância, né? Então, pegamos o carro, saímos correndo, chegamos lá, meu pai já estava bem debilitado, né? Aí, resumindo, meu pai passou mal no sábado, morreu na terça, de mãos dadas comigo. Assim. Então, é o que eu digo, né? Se tu acha que tá ruim... Puta, não tá. Né? Porque pode ficar pior. Né? Então, ficamos das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, né? Todos os filhos, todas as mulheres.
Teu pai é maravilhoso, pegador. Aliás, não sei quem ela puxou, né? Mas tudo bem. Ai, que loucura. Tu sabe que, claro, hoje a gente brinca muito com isso, né? Claro. Porque, nossa, foi... Eu vou te dizer que a perda do meu pai, eu teria mais uns 5 câncer, entendeu? E Sim, nem se compara, né? Uma sim. dor, assim, que já fazem 5 anos e agora que eu tô começando a superar. Até porque eu não pude viver o luto, né? Porque Tinha daí cuidado eu de ti. enterrei o meu pai, né? E não pude meio que sofrer aquilo, porque daí eu fui fazer a cirurgia, né? E foi uma coisa muito louca, porque daí o que aconteceu? Como eu fiquei muito mal com a perda do meu pai, eles anteciparam a cirurgia. A cirurgia, ela era para o quê? Uma retirada de um pedaço do estômago. Um pedaço do estômago. Só para eu entender, onde é que estava o falecido nesse meio tempo? Porque na tua, Não, na ele tua estava fala... comigo. Tá, mas Tempo parceiro inteiro, ali e tal. Parceiraço. Não, porque na tua narrativa ele não aparece, sabe? Então é porque, né? É que se esse fosse bom, seria presente Total, e não passado, né, amiga? Não, mas então, é que daí eu fiquei pensando, né? Não, Tipo não, assim, isso eu não, não ele posso foi falar. tal. Nossa, Nesse parceiraço. primeiro momento, assim. Sofreu pra caramba. Tinha vínculo com teu pai também muito Nossa, forte, né? Nossa. Ele mesmo sempre dizia, né? Meu pai era o segundo pai, meu pai era um amigão, eles eram confidentes, sabe? Eles tinham uma relação, assim, de amor e ódio muito grande, assim, né? Sim, Aquela né? coisa de sogro, genro e tal, mas era muito, muito bacana. Tanto que quando meu pai faleceu, eu estava segurando a mão do meu pai e ele estava massageando os pés do meu pai. Isso é uma cena que eu nunca vou esquecer, né? Durante a hospitalização do meu pai, ele o tempo inteiro junto, o enterro o tempo todo junto, sabe? Então, isso... São coisas que a gente não pode esquecer, né? É o que eu digo, eu cheguei a me arrepiar aqui, mas Não. com certeza, Até te porque entendo. quase 17 anos de convivência, né, amiga? Ninguém Nossa fica Senhora. 17 Pra que casou tão anos cedo torturando, também, né? né? Enfim. Então, teve muita coisa boa, graças a Deus. Sim. E principalmente o meu filhote, né? Um amor. Que é um presentaço, né? Ele é mesmo. Um presentaço. Bom, então a médica, a gastro, que descobriu, né, que fez a endoscopia, que descobriu ali o câncer, me indicou o doutor Fernando para fazer a cirurgia. Fui consultar com o doutor Fernando e aí ele eu tenho até hoje. Eu levei os exames numa sacola do Mãe de Deus, porque Sim, eu faço aquelas tudo no sacolas Mãe, todas. né? Faço todos os exames, cirurgias, internações, tudo no Mãe. E aí eu tenho até hoje a sacola, onde ele desenhou ali o meu estômago. Eu vou tirar isso aqui, né? Tipo assim, era menos de 10% do estômago. Só que vai ser um corte, que vai ficar aberto e tal. E aí eu me lembro muito que eu olhei para ele, assim, e ele era um homem muito alto, muito magro, e ele tinha uma mão gigante. Sim. E aí eu dizia para ele assim, mas que corte que vai ser esse? Porque olha o tamanho da tua mão. Não, olha a louca, né? No meio do turbulhão ainda consegue, né? Claro. Puxar alguma coisa. Marcamos a cirurgia para outra semana. Novamente, estou eu, sexta-feira, plena, fazendo as unhas, me preparando para fazer a cirurgia. Ele me liga. Fazendo as unhas para fazer a cirurgia. Adoro. A vaidade é um negócio lindo. Doutor Fernando me liga. Conceição, olha só, eu estava analisando o teu caso e encontrei com um colega que é especialista, né, no teu problema. Ele é oncogástrico e ele faz cirurgia por vídeo. Então, acho que no teu caso seria menos invasivo, seria melhor. Acho que seria interessante tu fazer uma consulta com ele e tal. Cancelamos a cirurgia, começou tudo de novo. Aí, conheci o Dr. Koch. Fizemos todos os exames de novo, exames a mais, que eu não havia feito ainda, ninguém havia me pedido, fizemos. Marcamos a cirurgia com o mesmo propósito. Vamos tirar 10% do teu estômago. Tranquilo, né? Sim, e daí tu já começa meio que a materializar, assim, né? Tá, 10% tipo assim, ok. vou ganhar uma bariátrica, né? O sonho de consumo das pessoas, vou ganhar uma bariátrica. Sim. Do universo, assim, de nada, do nada. Fiz a cirurgia, acordei, realmente foi um corte bem pequenininho aqui do lado. Sim, E só a cânula, né? ali, né? Que nem ele explicou, o corte do lado seria para ele tirar o estômago para fora e verificar o que poderia tirar, o que poderia ficar. Eu sabia que eu ia acordar na UTI, ia ficar 2, 3 dias na UTI, tudo tranquilo. Acordei, super bem, tranquila.
A cirurgia, a princípio, um sucesso, tudo certo, tudo normal. E aí, no outro dia, pela manhã, eu senti uma dor muito forte. Tão forte que dizem as enfermeiras, porque eu não lembro, que eu dei um grito muito alto e apaguei. E aí, acordei dias depois. Porque daí eu tive que correr para o bloco cirúrgico, porque daí o que aconteceu? Que é onde a gente começou a desconfiar de repente, até possivelmente um erro médico, né? Ele, na hora que ele tirou o meu estômago, né? Até esqueci de comentar. Ele veio, falou comigo, né? Antes de eu passar mal dessa vez. Ele disse, olha, infelizmente não deu para recuperar o teu estômago, né? Nós tivemos que tirar todo o teu estômago. Putz, Tiramos a mulher de 10 todo. tu vai pra 100, né? Tirei total. E aí eu fiquei pensando assim, mas eu não conheço ninguém que não tem estômago. Eu nunca ouvi falar em uma pessoa que não tenha estômago. Eu vou viver o resto da vida no hospital? Porque eu vou ter que comer por sonda, por... Nossa, passou 1 milhão de possibilidades. Até porque a gente é ignorante no tema, não é a nossa área, né? Com certeza. Nunca vi, né? O que eu vou fazer? Vou passar o resto da vida aqui? E aí, passei mal, deu essa questão toda, voltamos pro bloco, fiquei em coma 12 dias, em coma induzido, porque o que aconteceu? No momento que ele retirou o meu estômago, ele fez fístulas. Fístulas no meu intestino. Vamos explicar para as pessoas, eu sei o que são, né? Fístula. Mas acho que é importante a gente esclarecer inclusive, porque a gente fala muito isso, às vezes até em feridas, coisas assim externas, e aí a gente acaba não sabendo, mas é bom esclarecer. Fístulas são furinhos, né? Que vão se abrindo na pele. Só que no meu caso foi no intestino. Só que daí, assim, onde é que está o erro, né? Que daí agora que eu fiz essa última cirurgia, né? Que graças a Deus deu tudo certo. Porque só para lembrá-la, né? Eu fiz mais de 40 cirurgias nesses 5 anos. Né? Assim, não tem palavras, né, gente? Quando chegou na 38ª, eu, sinceramente, não sei te dizer mais. Eu acho que eu te encontrei um pouco antes da 37ª, sexta, eu acho. Eu parei ali. Tu ainda estava animada, assim. Não contabilizei mais. E aí, o que aconteceu? Geralmente, esse tipo de cirurgia gástrica, intestinal, a gente interna o paciente 2, 3 dias antes, faz muita lavagem estomacal, faz muito enema, né? Enema, para estar tudo limpinho. Ele não fez isso. Eu saí da minha casa com 12 horas de jejum e fui pro bloco cirúrgico. Mas 12 tu não tira tudo, né? Porque tu comeu... Nada. Imagina, praticamente nada. Então, o que aconteceu? Quando aquelas fístulas se romperam, as fezes que eu tinha dentro do meu intestino foi para minha camada abdominal. Gente invadiu tudo, né? Então, aí entra a fase que tu foi me visitar, né? Que eu fiquei 1 ano na UTI. 1 ano, né, amiga? Com o meu abdômen todo aberto. Todo aberto, foi quando... com os meus órgãos dentro de uma bolha, para não contaminar os órgãos, né? Nossa, foi um período... Eu não sei como é que uma pessoa sobrevive a isso. Eu não tenho essa explicação até hoje. Né? Até hoje não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Sabemos disso. Aí chegou uma determinada noite, que o enfermeiro da noite chegou, estava eu e o meu ex-marido no quarto, na UTI, e esse enfermeiro chegou, e ele era uma pessoa muito séria, muito calada, muito distante. A gente até brincava que ele era meio autista, assim. Ele chegou, fechou tudo, sentou e disse pro meu marido assim, olha só, eu posso ser até demitido pelo que eu vou fazer, mas eu não aguento mais, eu vou falar. Tu tira tua mulher daqui, porque esse homem vai matar ela. Ele tá matando ela, é um erro médico. E aí explicou, porque até então a gente não sabia de fístula, a gente não sabia de nada. Sim, tu só tava sentindo dor. Dor e bloco cirúrgico, né? Bloco cirúrgico, dia sim, dia não, 2 vezes por dia, uma loucura. Aí, como era noite, não tinha o que fazer, no outro dia, pela manhã, meu ex-marido e o meu irmão foram até a direção, fizeram
um quebra-pau. Foram carregados pelos seguranças do hospital pra Daquele rua. estilo. Naquele estilo. Aí, resumindo, trocamos de equipe. Que equipe vai me pegar? Aí a direção mandou 4 médicos para me avaliar. Nenhum dos 4 quis me pegar. Sim, na verdade, tu era uma bomba, né? Vamos combinar. Não, exatamente. Era exata essa palavra que eles utilizavam para mim. Tu é uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Então, como nenhum médico quis me pegar naquele momento, sobrou para o diretor do hospital, né? Dr. Crespo. Ele me assumiu. Crespo, querido. Ele é assim, nossa, é Deus e Crespo, né? O Crespo, um abraço. Crespo é assim, tu és realmente Ele foda. é o cara. Crespo é o cara. Muito bom. Então, Crespo, aquele jeito muito direto, Isso, muito fechado dele, é mais brusco, ele é bem assim, né? ríspido. Chegou, me examinou e tal, olhou pra mim, pra minha mãe, e disse assim, eu vou ficar com o teu caso. Mas assim, ó, são minhas regras, é o que eu falar, tem que me obedecer, tá? E assim, ó, tu tem 95% de chance de óbito. Ou seja, estou falando de 5% de vida. Vou lutar contigo por esses 5%, mas eu preciso de ti. E ali a gente começou. E aí fiquei 1 ano na UTI, 1 ano no leito do hospital, ou seja, 2 anos sem ir para casa, né? A saudade de casa, do cheiro da casa. Ai, amiga, vou te dizer assim, ó, botar o pé no chão, botar o pé no chão. Pois é. Sabe o que é? Sempre 2 anos sem botar o pé carregada. no chão. Sem ver o sol. Tanto que um enfermeiro, na época, o Joe, foi comigo que se iniciou um projeto que o Mãe tem hoje de levar pacientes da UTI no terraço. Isso que eu ia te falar agora, sabe por quê? Porque Foi ali que tu viu as minhas fotos no terraço. Aquela cena, ela foi pra mim... 33 quilos. Cara, eu olhei pra ela, imaginem, a gostosa, coxuda, bunduda, assim, mulherão da porra. Eu olhei, ela tava, e eu sei que ela não se importa que eu fale, porque ela não tem mimimi, ela tava assim, ó, ela chegava a estar corcunda. Sim, sem musculatura nenhuma. Sem musculatura, sem força. Aí ela tava assim, ó, ela tava encolhida, o joelho dela aparecia de uma forma gritante, porque foi ali que eu me assustei. E aí, a postagem dela era assim, que bom e que gratidão poder sentir o sol. E ali eu me emocionei, cara, porque eu fiquei assim, ó, puta que pariu, sabe? Com tudo que eu sabia que tu já tinha passado, eu fiquei assim... Bah, e aí, pra mim, ficou sempre uma coisa assim, como é que tu tava lidando? Claro, imagino eu que numa situação de doença, a vaidade, ela vai ficar de lado, porque tu vai querer a tua vida em primeiro lugar, né? Mas, cara, que bate, né? Se eu pegar uma foto da Conceição antes, a que foi consultar com a médica, e aquela foto, Nossa. vamos dizer que não é a mesma pessoa. São 2 seres diferentes. Em tudo. Em tudo. Dentro internamente. E fora. Dentro e fora. São 2 pessoas que... Vou te dizer que eu acho que nem se dão. Não, acho que não também. Nem Boa. Nem se dão essas 2 pessoas. São desconhecidas, assim, uma pra outra. Até porque eu vou te dizer uma coisa. Por tu seres sempre muito desejada e sempre muito bonita, sempre, né? Sempre foi meio, assim, exibidinha, né? Meio nojentinha, né? Tem que valorizar, né, amiga? Tem que valorizar o passe. Aí, o que aconteceu? Eu sempre achava assim, mas a gente, como se dava bem, a gente tinha uma convivência, eu sabia que ela não era, mas pros outros, tu tinha essa... É como eu também tenho isso. As pessoas acham, é antipática, isso, aquilo, tudo bem. Mas eu fico pensando, né, que não é só isso que mexe, eu acho que mexe com outras coisas. E aí, onde é que entrou essa coisa do... foi no meio, foi mais pro fim? Onde é que entrou a história de ele deixar de ser marido para ser um falecido? Foi a primeira vez que eu fui para casa. Eu fui para casa e eu tenho essa cena, assim, muito marcada em mim, sabe? Porque, assim, ó, ele ia todos os dias me visitar. Todos os dias. À noite. Só que, assim, ó, era 15 minutos. Sempre foi.
15 minutos, mas era todos os dias. Mas era exigência do hospital ou era Não, ele? era dele. Ah, tá. Tanto que muitas vezes ele tem um trabalho que demanda muito força e tal, é muito cansativo. Ainda é o mesmo daquela época? Oi? Ainda é o mesmo daquela Não, época? agora ele tá com outras coisas. Tá. Então, eu me lembro de algumas vezes eu dizer para ele, não precisa vir, eu tô bem, nananã. Mas não, ele ia. Até que fui para casa. E aí fui para casa e eu fui para casa da minha mãe. E tinha o quarto da minha mãe aqui e o banheiro era na frente. E eu me lembro que ele estava sentado na cama no quarto da minha mãe. Naquela casa que eu conheço. Naquela casa Tá. que tu conhece. E aí a minha mãe tirou a minha roupa para mim tomar banho. E eu estava com 33 quilos. Sim, né? E aí eu acho que aquilo ali para ele foi, meu Deus, o que é isso? Sabe? Uma coisa assim de horror. Aí eu acho que se passou 2, 3 dias e ele indo, e aí eu não consigo me lembrar o que aconteceu, que aí eu briguei com ele, né? Chamei a atenção dele. E ele disse, porque tá muito pesado para mim, porque não sei o quê. Eu disse, então vai, segue a tua vida, vai, entendeu? Sempre foste desprendida também. Sempre fui muito desprendida, muito desprendida, entendeu? Então, tanto que assim, né, Kelly, nunca tentei reconquistar, nunca tentei, vou lutar pela minha família. Sim, migalhas obrigada, né? Um beijo, não. Não. Entendeu? Tiveram, sim, 2 situações que ele me procurou, pediu para voltar, que tinha se arrependido, né? Uma frase que ele usa, que eu acho muito bacana, na época achava muito bacana, que era o que fazia eu ceder. Ele dizia para mim assim, deixa eu segurar a tua mão, que eu nunca mais vou largar. Forte, né? É forte. Então, eu ficava com aquela sensação de... Pois, se eu não tentar, e se fomos, mas não deu certo, né? E aí, Deus colocou uma pessoa na minha vida, né? E eu vivi, que nem eu digo, né? Não tem tempo, não tem idade, não... Eu vivi o amor da minha vida, Kelly. Cara... Tu tem ideia? Com a bolsa. Eu usava bolsa de colostomia. Que, cara, isso que eu quero pensar, assim, ó. Uma mulher... Eu tô fazendo uma linha do tempo com vocês. Vaidosa, gostosa, aí passa por tudo isso, vai a 33 quilos. E assim, ó, eu não tô aqui, nem quero defender, porque eu acho que não existe defesa para isso. Sim. Mas que é impactante, é. Porque se fosse o contrário, tu olhasses, né? Tu nem ia perceber. Tu nem ia ter esse olhar de, nossa, tá? Isso. Não tem bunda, não tem peito. Exato. O pinto encolheu. Isso. Tu nem... Exatamente. Não ia ter. Não ia, porque o olhar é de cuidado. Mas quando... Ainda mais para nós que somos psicólogas, né, amiga? Exatamente. Que nascemos para cuidar. E aí, o que acontece? Eu já tive relatos aqui... até foi no mês da prevenção ao câncer de mama, em que a separação ocorreu também por conta disso no dia em que ele a viu. Então, assim, a gente tá trazendo aqui que para os homens, pelo menos pela estatística que a gente está percebendo, e relatos de amigos que eu tenho também, que é muito difícil. Porque o cara, ele tem um amor, mas ele tem todo um tesão naquele... Tem um fetiche ali, né? No entorno. Aí, óbvio, o cara te olha assim. Mas ok, tá. Aí essa mulher vê... E aí, com uma bolsa de colostomia, quem não viu, procura, tá? É uma imagem muito ruim, é um saco, tu tem que ficar toda hora, sabe? E, pô, para uma pessoa vaidosa, né? É um depositório de fezes, né? Sim, tu vive com a merda ali. Ali, pendurada. Literalmente. Daí, bem porra. complicado. Mas nesse meio tempo, aí com a merda pendurada, ela vive o amor da vida dela. O amor da minha vida. Vivi o amor da minha vida, o grande amor da minha vida. E aí, vida que segue, né? Depois veio a pandemia. Mas uma coisa que eu queria fazer um parênteses, voltar, que tu falou, né, da estatística, da moça que veio aqui e tal. Logo que eu me separei, eu fui contar pro Crespo. Né? Daí eu cheguei e disse, Crespo, tá? Fulano me deixou, me abandonou e tal.
Aí ele olhou pra mim e disse assim, mas tu não briga com ele? Eu disse, mas como que não? Ele disse, tu não briga com ele, porque pelo menos enquanto tu tava aqui no hospital, ele tava do teu lado. Porque o índice de maridos que abandonam as suas mulheres com câncer é gigantesco. Eu não sei nem te dizer a porcentagem certa. Não, e no hospital ainda, né? No hospital, porque ele largam deixou no para fazer hospital. as coisas dele, ou, Exatamente. enfim, se dá conta, talvez, né? Mas é uma depois. coisa, amiga, que hoje, sabe? Hoje a gente tem uma relação muito bacana, sabe? Que bom que A isso gente evoluiu, porque tem. até acho que uns 2 anos atrás, tava difícil. Que nem tu colocou ali, né? As várias versões, Pois é. sabe? Eu nem sei te dizer quantas versões. Sim. Muitas versões, sabe? De odiar, de mágoa, de amargura. É que nem da dependência, é a Ai, negação, aí vem isso, é vem... uma loucura, uma loucura. Mas hoje a gente tem uma relação que, assim, ó, nós temos um filho, né? Que é uma coisa que eu sempre coloco pra ele. Nós temos um filho. Mesmo que Deus o livre venha acontecer alguma coisa com meu filho, ele vai ser sempre o pai do meu filho. Com certeza. Né? Então, assim, ó, já que a gente vai ter que conviver, que falar, que seja bom, que seja com respeito, sabe? Então, a gente tem, Até assim... por conta do filho, né? Porque com a idade respinga, dele, ele já né? entende já muito. pescou Vá. antes de ti, né? Total. Já pescou antes de ti. Então, assim, a gente tem aquela coisa de... A gente não decide nada sozinho, né? Desde escola a passeio, onde é que ele vai, com quem ele vai. Ó, tu avisa teu pai, ó, tu avisa tua mãe. Mas isso é uma evolução. Sabe? Isso é uma evolução, eu não vejo nesse isso. sentido, assim, a gente tem uma relação bem bacana. E aí, voltando onde a gente parou, veio a pandemia, aquela coisa toda, fica dentro de casa. Depois que passou a pandemia, fui fazer cirurgia, né? Aí eu estava com crespo ainda. A cirurgia deu toda errada. Foi agora em 2022, deu tudo errado. Mas era para que essa? Para tirar a Pra bolsa. retirar a bolsa. A bolsa, deu tá. tudo errado. Tudo errado. Eu internei em janeiro para ficar 5 dias. Fiquei de janeiro a junho internada. Aí, quando saí por alta compulsória, né? Eu tive problemas com meu filho e tal. E aí, acabei descobrindo que estavam acontecendo algumas coisas com ele e me dei alta. E aí, fui para casa e algumas amigas começaram a me questionar. Por que tu não procura uma segunda opinião? Por que tu não procura outro médico e tal, e tal? Aí eu me lembrei, porque o pai, era eu que levava no médico, eu que levava para exame, era eu que levava para tudo. E eu me lembrei que uma vez o pai teve que tirar a vesícula, e aí a gente consultou com um médico muito querido, que ele tinha feito parte de várias cirurgias minhas. E aí eu procurei. E tudo com vídeo, né? Porque vesícula é vídeo. Exatamente. Aí procurei o Dr. Mauro Seibert. Sim, conheço, um querido. Ai, maravilhoso. É cliente da empresa do meu pai, um querido. Maravilhoso. Aí procurei ele, perguntei para ele, né, o que ele achava, que eu estava com vontade de mudar, né, de procurar um outro médico, nada contra o Crespo, Deus Não, mas livre. são ciclos. Exatamente, entendeu? Vamos fechar esse? Vamos abrir outro? Sabe? Aí conversei com ele e tal, aí liguei pro Crespo, falei. E aí comecei a me tratar com o Mauro e tá tudo bem. Que coisa sabe? linda, né? Acabou a cirurgia, né? Não tem mais nenhuma cirurgia a ser feita, né? Tá tudo perfeito, graças a Deus. Só que uma coisa que eu acho importante falar, que uma das coisas que me ajudou muito, a terapia, né, amiga? Pois então, eu ia te dizer o seguinte, a gente que é profissional da saúde mental sabe o quanto a terapia, por vezes, por coisas idiotas, Bem menores. Né? bem menores que essas, elas se fazem necessária, né? Se faz necessária, exatamente. Mas se permitir, porque a gente visita muita coisa num processo como esse, imagino. Não posso aqui nem dizer isso, porque eu estou inferindo, não vivi o que tu viveste, mas eu vi, o que eu vi foi uma mulher que
aos olhos de muitos parecia fútil e somente vaidosa e somente isso. Exatamente. E eu vi uma rocha. Uma rocha que só cresceu e tá firmaça, Firme e sabe? forte. Cara, tá assim, Firme ó. e forte. E mais, né? Tu te tornaste mais afetiva. Daí é um depoimento Nossa. meu, porque tu sempre foi querida comigo, né? Mas como a gente revisita essas coisas, e daí talvez tenha a ver com os processos terapêuticos mesmo. Porque assim, claro, amiga, daí a gente conversando e combinando sobre o podcast, e aí eu falei assim, fica tranquila, confia em mim. E ela falou, eu confio 100%. 100%. Então, assim, é isso que vale, né? É isso que importa. E o teu processo terapêutico, onde é que ele entrou? Em que momento? Ele entrou justamente nisso que tu falou, da mulher rocha. Uhum. Porque daí, o que aconteceu? Eu passei por tudo isso. Eu estava muito machucada, eu estava muito ferida, eu estava um caquinho. E aí as pessoas chegavam para mim, nossa, porque tu é a Mulher Maravilha, porque tu é uma guerreira, porque tu é uma fênix, porque tu é uma rocha. E eu olhava para a pessoa e pensava assim, tu tá falando de quem, minha filha? Sim, e eram os depoimentos, né, que a gente via dos conhecidos ali, Sabe? né? Todo mundo dizendo isso. Uhum. Da onde? Sabe? Quem é essa? Uhum. Entendeu? Porque, assim, ó, esse mulherão, esse fenômeno, deitava a cabeça no travesseiro todo dia, de noite, e morria chorando, sabe? Ia dormir cansada porque te chorou demais. Mas tu chorava por quê? Por tudo, Tá, sabe? assim, óbvio que tudo. O motivo maior, eu entendo, exatamente. mas ao longo, né? Assim, ó, ao longo, assim, desse meu processo de 5 anos, o que eu nunca consegui entender, o que eu nunca consegui evoluir foi a perda do meu pai. Uhum. Sabe? Então, assim, ó, eu tinha momentos de tristeza, de revolta, né? De por que tu me abandonou no momento que eu mais precisava de ti? Né? Nossa, tu me deixou aqui sozinha, desamparada. Eu me sentia, né? Porque Agora, tu tem os teus portos seguros. E aí tu perdeu eles. Não, é uma merda. Entendeu? Mas vou pra onde agora? Vou dar uma de psicóloga aqui, psicóloga para psicóloga. Tu percebes ou tu percebeste no teu processo terapêutico que, na verdade, quem cuidava dele era tu? Hoje, sim. Hoje, sim. Porque, na época, eu achava que eu fazia o que toda filha faz. Entendeu? E hoje Nem a pau. eu vejo que não. Nem a pau. Que não. Na cirurgia do meu pai, meu irmão já tinha ficado vários dias com ele, minha irmã também, minha madrasta também, mas eu fui chamada pela minha madrasta e solicitada. A noite anterior à cirurgia, quem vai ficar com teu pai é tu. Olha que maravilha. Porque ninguém... Porque a cena é uma bosta. Tu entregar alguém na porta do bloco, tu ficar com o pijaminho, chinelinho, e aí ele só olhou assim, né? Beijo, filha. E eu falei, beijo não, te amo, até logo e tal. Mas aí entrei no carro e também veio, né? Veio. Porque daí a gente não pode se permitir. A gente tem que... assim. Mas é que a gente entende esses movimentos de uma forma diferente. Porque tu é bem mulher-homem também, como eu falo, né? Exatamente. Tu sabe que uma das coisas que eu tenho bem interessante, assim, com as minhas amigas, né? Os casais, que sempre que eles iniciam uma DR e eu tô junto, elas dizem pra mim assim, não, tu não pode falar, porque tu vai ficar do lado dele. Tu não pode falar. Porque tu nunca me entende. Tu nunca entende meu lado. Tu só entende o lado dele. Não é pra comprar o teu lado, amor. É pra comprar o lado certo, né? Entendeu? Até porque uma das coisas que eu sempre fui muito cobrada nos meus relacionamentos é a questão dos ciúmes, né? Porque é uma coisa que não bate em mim. Não, Deus o livre. Entendeu? Não consigo. Então, de Ou vez em grude, quando... ou aquela coisa Então, de vez em quando, tu tem que dar aquela fingidinha, né? Fazer aquela carinha de não gostei, que a fulana tá olhando, que tu tá olhando. Mas no tipo assim... cagando. No fundo, eu tô cagando. No fundo, tu vai pra casa comer, eu não vai comer ela. Então, total. Sempre pensei entendeu? isso. Uhum. Ai, vou me desgastar e brigar pra depois fazer as pazes. Por favor. Gente, se tem uma pessoa no mundo que odeia DR, sou eu. Eu odeio uma DR.
Só no tom de voz do início já me irritou. Deu. Mas tu esclarece coisas Sim. objetivamente, sem DR. Objetivamente, Aquela coisa sem da DR. DR longa. Quando a pessoa começa assim, ó. Não, porque não sei o que. Eu falei, olha só, qual é o objetivo? Vamos lá? Aí, tá, a partir daqui, o que se resolve? Deu. Exatamente. Só que daí, As pessoas não... tu me entende, né, amiga? Nós somos muito parecidas. Muito. A outra pessoa se magoa demais. Ou ela faz o Com processo isso. contrário. Se Ela vitimiza. ela porque muda tu o não me discurso, ama. é. Porque tu não... Ai, porque tu... Oh, que saco, né? Cansei. Né? Mas voltando lá nas terapias, até tu nem cheguei a te comentar isso. Mas antes de eu fazer essa última cirurgia, eu estou consagrando a ayahuasca, né? Ah, é? Estou fazendo, encontrei uma terapeuta maravilhosa, Olha! Aline Ferrão. E aí, tô consagrando. Tô, assim, vou te dizer que, cara, é um divisor de águas. Vamos trazer a Aline aqui, cara. Mas tu vai amar ela é fantástica. Gente, porque existe muita crença limitante, né, a respeito disso. Eu conheço pessoas que frequentam e que fazem, que se dedicam, né? Uhum. E assim, para elas é a mesma coisa que tu falaste, é um divisor de águas, ou foi, ou tá sendo, enfim. Mas Até que porque não é uma interessante. escolha, é um chamado, É né? um chamado. É isso que me falaram. Olha que coisa louca. E aí... Imagina uma psicóloga, né, falando isso. E a Aline é psicóloga. Viu? A Aline é psicóloga, tá Aí, se formando. o ponto todo é que eu acho que a gente não pode estar vendado para nada. Porque a tua vida hoje é uma, e eu sou daquelas assim, ó. Se a pessoa entrar na minha casa e falar, as pessoas que convivem nela, obviamente, né? Mas assim, ó, o meu filho falar uma palavra negativa, eu vou dizer, olha, nesta casa não se pronunciam palavras negativas. Porque nós temos onde dormir, nós temos o que comer, nós temos, né? Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que te ajudam também internamente neste sentimento de gratidão, gratitude, gratiluz, gratitude, como, né, a gente brinca, é reforçar as tuas células boas. E isso é uma coisa que eu realmente acredito. Se tu fores me perguntar, tu viveste um processo assim? Não. Mas eu tive ovários policísticos há, sei lá, quantos anos atrás, e aí a médica disse, olha, a medicação engorda, é difícil, o controle de peso. Eu falei, não, mas eu não vou tomar nada. E ela olhou pra mim, como tu não vai? Eu falei, não, meu corpo vai se curar sozinho. Vai responder. Meu corpo vai responder à minha mente. E ela falou, não, Kelly, não viaja, não sei o quê. 6 meses depois, eu repeti o exame, eu estava zerada. Olha que e maravilha. assim eu faço. Eu falei, O corpo fala, né? minha família não vai pegar Covid. Ninguém pegou. Ai, Minha amém. família, Amém. né? E eu não peguei também, graças a Deus. Não vai pegar, porque é assim, eu tenho um manto de proteção, mas cerca, né? mas é a minha cabeça. Eu sou focada, né? Eu sou assim, eu vou direcionada. Então eu acho que falta isso para as pessoas. E o fazer terapia é tornar-se protagonista da sua vida. É parar de dizer, por quê? Fulano Neto, é o fio que me incomoda, é o fio que me atrapalha, eu não sei o quê. Não, o que me incomoda que eu não quero tolerar. E uma coisa que é muito interessante, assim, nesse meu processo da ayahuasca, que quando eu descobri, né, quando chegou até mim através de uma paciente minha, né, da época que eu tinha consultório, que foi na minha casa me visitar e me falou dos processos que ela estava passando e tal, me apresentou, me explicou e eu fui. Só que daí eu fui com um roteiro. Eu quero resolver isso. Aí, tu vai lá e tal. Aí, eu sou muito controladora, né, Kelly? Capricornianos são controladores. Muito controladora. E aí, eu fui com aquele objetivo certeiro. Aí, vinha uma situação. Daí, eu pensava assim, não. O que tu tá fazendo aqui nesse momento? Não quero pensar. E aí, me concentrava de novo, sentia ali, né?
Aí vinha outras pessoas, mas que droga, o que a Kelly tá fazendo nesse momento, né? Na minha consagração. Não tenho nada para resolver contigo, amiga, dá uma folga. Sim. Aí daqui a pouco vinha de novo. Aí quando acabou, eu coloquei pra Aline, né? E aí foi aonde a gente começou a trabalhar isso. Porque quem ela disse assim pra mim, tudo que veio tinha um porquê, tinha uma necessidade. Então, assim, ó, deixa levar. Tira o controle, deixa levar. E aí, nas próximas, eu comecei a... Nossa, e aí começou a vir um turbulhão de coisas, de vivências, de emoções, coisas que eu me via e não gostava do que estava vendo. Não gostava do que estava vendo, não reconhecia aquilo. Tipo, teve uma situação que eu me deparava com um espelho. E eu me olhava no espelho e eu enxergava uma bruxa. Uma pessoa muito feia. Muito, muito feia. Muito feia. E aí aquilo me assustou muito. E o interessante da Aline é que assim, ó, tu não faz a ayahuasca e vai embora. não tu trabalha o conteúdo que veio. Tu faz, aí tu expõe tudo. A gente tem 1 hora de terapia depois. É bastante. Sabe? Ela fica te dizendo, ó, isso é aquilo, nananana. E aí, o que ela me relatou nesse momento? Essa pessoa que eu vi, o que era? Era a minha alma. Era como eu estava enxergando a minha alma. O quanto a minha alma estava doente, ferida, magoada, ressentida, sabe? E por N fatores. Que são louváveis, né? Óbvio. São louváveis e tal. Então, ali, comecei essa busca. E aí, uma outra coisa que eu comecei a fazer também, e que eu acho que, assim, ó, todo mundo tem que fazer. A constelação familiar. Maravilhoso. A gente recebeu uma consteladora. Na verdade, ela é advogada, astróloga. Eu acho o máximo. Professora, né, universitária e consteladora familiar. E ela esclareceu N coisas. Eu fiz, né, já fiz constelação, mas obviamente fiz as primeiras ali, raiz pai e mãe, aquelas coisas que a gente sabe, mas eu concordo e eu acho que assim a gente pode fazer isso, inclusive para as gerações vindouras, né, como no caso do meu filho, se ele tá com alguma coisa e eu quero constelar. Sim. Eu consigo, me constelando, eu consigo constelá-lo. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas os terapeutas estão se abrindo muito aos poucos para isso. É que o que eu vejo, né? Eu faço com a Vanessa Ebilling, né? Que é uma profissional maravilhosa. Teve agora, lançou ano passado, uma série, né? Isso, a mulher que se cura com câncer. Isso. Então, o que aconteceu? Se romantizou muito, se colocou a constelação como uma coisa holística, como uma coisa que... alternativa. É milagroso. Tipo assim, for pra Índia, ficar lá fazendo não sei o que e tal. A constelação vai curar teu câncer. Gente, pelo amor de Deus. Não, ela vai te fazer entender onde é que tá lá. Ela vai te ajudar no processo. Porque, assim, não é uma magia... que é outra pessoa bem interessante de tu chamar também, amiga. Maravilhosa. Então, assim, e aí veio na constelação também a coisa do controlar, né? E aí ela dizia para mim, Conceição, não controla. Não controla. Porque ela dizia para mim assim, tá faltando fulano. E aí eu olhava para aquilo ali e eu dizia, não, mas fulano não sei onde pôr. Mas tem que pôr, mas eu não quero. Mas não é querer. Ele tem que botar. Ele está, né, no teu núcleo. E é uma coisa que tão incrível que trava. Trava. Porque eu poderia pegar ali o bonequinho e botar, sim, fingir. Tá aqui. Mas assim, o teu corpo não obedece. Não obedece. E o controle, pra mim, é o mais difícil. Pra mim também, amiga. Eu vou te dizer assim, eu já melhorei muito. Falo muito com a minha mãe sobre isso, porque, obviamente, herdei dela, né? Herdei dos dois. Meu pai é o controle dos negócios, minha mãe é o controle da vida, da casa, se meu filho tá bem, se não sei o quê, e do comando, né? Porque o que acontece? Com essa energia masculina mais predominante, que não é pouca, eu trago, né, a responsabilidade pra mim.
E aí, aquilo que não é meu. Eu ouvi de uma pessoa que não é consteladora me dizer: permita-se ser cuidada. Vanessa fala isso o tempo inteiro pra mim. Sabe? Era uma Vanessa tá época que sempre eu tinha... falando isso pra mim. Eu trabalhei a vida inteira, me sustentei, aquela coisa toda. E aí ela disse: permita-se. Permita que alguém que quer te cuidar, que quer te ajudar financeiramente, te ajude. Por que não? Mas aquilo É difícil pra gente, né? me fere. Eu vou te dizer assim, ó. É confortável? Era confortável? Não. Não era. Eu fiz um esforço, mas eu sofri muito por dentro. Eu sofri a ponto de não querer sair da cama, assim, de... Eu lembro, amiga, tu me contou. Lembra? Eu Assim, lembro. de tipo, eu não quero. E aí tu ainda me disse, mas como assim uma explosão de mulher como Imagina. essa, né? Não sair. Eu lembro dessa fase. Porque aquilo me feriu o ego, né? Porque daí, claro, eram 2 homens competindo. Não tinha como. Mas sim, eu acho que todas essas coisas que a gente falou, assim, ó, a gente tá falando de... A gente não sabe de onde veio o câncer, né? A gente até nem comentou sobre isso. A questão da genética, né? Da genética, que a gente não sabe. Porque, assim, ó, quando a Nina Fialho teve aqui, ela comentou que a gente tinha, no caso dela, enfim, apareceu, foi no outubro, né? Que ela falou daí da situação dela. Aí nós recebemos uma pessoa que tem fibromialgia e ela descobriu que no caso dela foi por um vetor, porque ela teve uma picada de carrapato. E aí, olha que coisa Olha. louca. E aí, aquela picada de carrapato, obviamente, desenvolveu a doença do carrapato, mas ela precisou descobrir. E aí, ao descobrir, ela foi também buscando essa questão de alimentação, o que fazia, porque para algumas pessoas na fibromialgia pode ser a comida, para outras pode ser uma água, outras pode ser um espumante, né? Enfim. E ela disse: eu passei 1 ano comendo carne e ovos, Uau. sem colocar um legume e nenhuma salada para dentro. Porque na pesquisa que eu li, no artigo que ela leu, né, dizia que a carne, nós fomos feitos para comer carne. A nossa digestão, ela é para carne. Aí, quando tu coloca uma salada ou uma verdura junto, o que acontece? O mesmo medo que falam que os bichos têm quando vão morrer, serem abatidos, enfim, as plantas também têm, os vegetais também têm. Então, eles também têm bactérias, eles também têm fungicidas que eles brincaram aquele dia aqui, mas, tipo, eles também trazem algo que não é legal pra ti. Então, assim, e ela, guria, ela falou, neste 1 ano, a minha mente voou, eu não tive dor, porque ela descobriu que pra ela era a questão da alimentação. E ela chegou a andar de cadeira de rodas. Uau. Então, assim, ó, eu sempre digo, nós não somos seres iguais. Nós precisamos entender, e por isso a importância da terapia, do autoconhecimento, que eu sempre bato aqui, seja através de constelação, de ayahuasca, de terapia sistêmica, cognitivo-comportamental, freudiana, não interessa. Busca o teu lugar, porque realmente, quando tu entende esse lugar, nada mais te atinge. Sabe? Eu me senti assim. A minha mãe brinca, né, que o Antônio, ele é assim, dá um beijo, não quero. Daqui a pouco ele vem, ele quer dar. Mas é o momento dele. Aí, um dia eu tava lá, né, bem feliz, e ela falou assim, tu era igual. Aliás, tu é igual até hoje. Né? Aí eu fiquei assim, nossa. E ela disse, não, é assim, ó, se a gente chegar pra te dar um beijo, te abraçar e tal, tu rechaça. Tu quer manter o controle de até onde tu vai beijar. Mas se tu quiseres um carinho, alguma coisa assim, daí tu vai lá e procura. Então, são coisas, são feedbacks que tu vai... Feedbacks, né? Que tu vai recebendo da família. E que vão, assim, te ajudando ou não. Mas, acho que a grande questão, no teu caso, foi buscar também um entendimento, porque afinal de contas, assim, uma mulher saudável, que estava cuidando da alimentação. Sem sintoma nenhum, né? Sem sintoma. Nenhum sintoma. Exatamente. Aí, Caiu de paraquedas. Aí ela foi atrás disso, e aí tem o teu relato, né, de
como que tu descobriu? E tu sabe que é bem interessante, assim, porque eu tava conversando com a Vanessa, né? E aí eu tava falando pra ela que eu tô vivendo um momento que eu nunca vivi isso. Sabe aquela coisa da plenitude, da solitude, sabe? De tu... Ai, curtir tua própria companhia. Ai, sabe? O Lucas foi pro pai, aí hoje eu não quero sair. Também não quero ninguém na minha casa. Sim, tipo, eu quero ver uma série, Sabe? não quero fazer nada. Aí, assim, ó, eu me sento no meu sofá, ligo minha TV, pego minha espumante, pego meu vinho, e ali eu fico... Gente, Isso vale é isso, amiga? plenitude. Isso não tem preço, gente. quanto vale isso? Isso não tem preço. Eu vou dizer pra ti. Eu achar, sinceramente, se tu me dissesse assim, ai, Conceição, tem que ver como é bom estar sozinha, ter um momento contigo mesma. E eu ia te dizer, tu tá louca, né? É uma desculpa que tu tá me dando porque tu tá sozinha. Porque a tua característica sempre foi de andar mais com amigas e galera Que e tal. ainda sou, né, amiga? Ainda Sim, sou. Eu tenho tam- um grupo de amigas, assim, que eu tenho, olha, uma rede de apoio que, gente, olha, poucas Sim. têm. Poucas. Poucas têm. Eu tenho, assim, ó, amigas de fé e fé mesmo, sabe? Que não é uma amiga que a gente se fala todo dia, toda hora, toda semana, mas que se eu ligar e dizer, amiga, tô na freeway, furou meu pneu, tô indo. Sim, tipo, amiga, eu tô fodida em casa, eu tô chorando, Tô quero falar. indo. Tô indo. Entendeu? E aí, uma das coisas que eu fui buscar terapia também, que nem eu te falei, né? Da guerreira, da fênix, não sei o quê. A questão de que tu tem que ser grata. Porque tu tem que ser grata, porque... Tem Só um ranço que disso eu aí. vejo que o ser grata para as pessoas é o quê? Te ajudei, tá? Te humilha para mim agora, por favor. Ah, total. Mostra para mim a tua fraqueza, por favor. Total. Quer ver uma Mostra coisa? para mim que tu tá sofrendo. Quer saber uma coisa que eu tenho certeza que tu também não faz, quer dizer, que tu fazes, mas que as pessoas não interpretam assim e ainda tiram a gente pra orgulhosa. É assim, ó. Não, porque a fulana é orgulhosa, não pede desculpa. Eu. Não, amada, não é que eu não peço desculpa. Eu não me ajoelho aos teus pés e não fico, ai, pelo amor de Deus, e perdoa. Eu te digo assim, bah, Conceição, desculpa, amiga. E tá dado desculpa. Acabou. E o assunto se encerrou e eu não vou voltar naquilo ali. Porque eu acho que amigo ou parente, seja lá quem for, que tem relação de amor, ele te desculpa na hora e ele entende o teu... O porquê que tu teve aquela atitude. E tu Por pede que tu desculpa, agiu mas daquela forma. parece que tem que ser uma coisa de se humilhar. Não, e é uma coisa que assim, ó, tu tem que estar o tempo inteiro pedindo perdão. Ai, E agradecendo. Ai, amiga, obrigada porque tu foi no hospital me ver. Obrigada porque tu existe. Obrigada. Gente, vão ler e se informar sobre o que significa gratidão, tá? Vou falar bem rapidinho para mim o que é gratidão neste momento. Porque eu também já tive várias fases da gratidão, inclusive o de se humilhar, né? Sim. Porque, assim, eu passei por tudo aquilo e tu estava ali o tempo inteiro comigo, então eu tenho que virar o Aham. teu tapetinho, certo? Eu tive câncer em 2017. Descobri em julho. No início do ano, eu tive uma situação com uma pessoa que precisou de cuidados, precisou de mim. E, na época, eu era casada e o meu marido odiava essa pessoa. Ele odiava essa pessoa. Eu saí da minha casa para ir cuidar da família dessa pessoa. Um dia, me ligaram e eu tive que sair de noite para ajudar. E aí, eu me lembro que eu deixei um bilhete em casa. E quando ele acordou e viu, ele ficou muito bravo comigo. Só que eu sou assim, que nem a gente estava conversando. Não importa o que é, tu precisa de mim? Tô aqui. Nem que eu não possa fazer nada, mas eu vou estar ali do teu lado para saber que tu não tá sozinha. Só que até então, nunca imaginei que eu ia ficar doente. Fiquei doente, fiquei 2 anos hospitalizada. Sabe quantas vezes essa pessoa foi me visitar? 0. 2 vezes. Ah, pelo menos ainda foi. Sabe 2. quantas mensagens essa pessoa me mandou perguntando como é que tu tá? Como é que foi a cirurgia? Nenhuma. E o que seria
Eu tenho muito disso, essa coisa do tipo assim, ó. Não importa se tu não gosta. Ah, eu sou rancorosa. Também. Sou rancorosa. Eu sou assim, ó. Não importa se tu A diz pra mim. problemática sou eu. Aham, normal. Mas assim, ó. Não, é que eu acho que a gente não precisa. Eu sempre digo assim, ó. Tu pode liberar perdão, mas tu não precisa ser a trouxa de novo. Ponto. Isso eu ainda tô trabalhando, amiga, porque eu vou te ser bem sincera. Se essa pessoa me ligar hoje e dizer assim, Sam, olha só, preciso de tal coisa. Tô lá, amiga. Tô lá. Eu não vou dizer que não tanto, mas eu já tô na lá. metade do caminho. Por quê? Porque de tantas. E aí um dia eu fui chamada a atenção também, né? Porque afinal de contas, assim, ó, eu fui ajudar uma amiga. E assim, ó, eu não vi passar o horário. E aí, sabe quando tu morre cansada no sofá, assim? Morri atirada ali. Quando me acordei, eram 7 da manhã. Eu cheguei na minha casa, o meu filho estava saindo para a escola. Eu me senti péssima. Eu parecia assim que estava traindo, que eu estava na esbórnia, sabe? E aí eu pensei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí eu fui chamada a atenção no sentido assim, poxa, tudo bem que tu gosta de ajudar as pessoas e eu acho isso muito louvável, mas assim, ó, a tua família, né? Quer dizer, e não tava sem razão, tu entende? Então, assim, a gente tem que ter uma balança, né? Mas eu aprendi muito cedo o conceito de solitude, porque eu saí cedo da casa da minha mãe, por não concordar, enfim, por N coisas. A gente se dá muito bem, a gente é muito parecida, mas justamente por isso, né, fica difícil conviver. Então, eu falo pra todo mundo, o prazer da minha própria companhia. Cara, quando eu casei, Não, eu vejo, porque às vezes eu digo assim, gente, essa mulher não dorme. Isso! É a mulher morcego. Isso aí, eu mesma. Ela. Prazer. Às vezes eu entro ali, me acordo de madrugada, vou ver Tá ela ela lá, de repente fazendo uma live. Isso! Às 5 da manhã, linda. Essa. Ou às vezes Linda lavada. é ótima. Cara, Às lavada. vezes lavada. Eu digo, mas gente, por que essa mulher não tá dormindo? Não durmo. Eu tenho muita dificuldade com sono, porque como muitos anos dormi pouco, aí o corpo entendeu que, Acostumou. né, precisava dormir pouco. Mas assim, ó, eu tenho uma necessidade de estar comigo. Então, assim, como eu morei 13 anos sozinha, e eu falo isso sempre, e eu falo porque eu digo assim, ó, pessoas podem morar 3, 4, 5, 10, 15, não importa o tempo, a gente se acostuma. Se acostuma. E a gente gosta. Então, assim, ó, quando acontece, tipo, não, imagina, quando eu casei, né, lá em 2015, eu vou ter uma viagem de trabalho, eu vou ficar 3 dias fora e tal. Eu não tinha filhos. Vai. Mas não quer chamar a fulana pra dormir aqui, mas não quer... Não, tô bem. Me basta, né? É tipo, o me basto, cara, é foda. Porque daí, assim, ó, hoje é tipo assim, 4 da manhã, sei lá, ou 5 da manhã. O que tá fazendo acordada? Tô fazendo minhas coisas aqui e tal. Porque é a hora que eu funciono, a hora que eu penso. De manhã Eu sou noturna também. Sabe? Então, eu acho que essa história de se conhecer e comunicar o outro de como que tu é, né? Porque isso facilita muito. Muito. E a questão da evolução, ela vai ser eterna. Eu só não quero que tu me esqueça de dizer a questão da genética, né? Sim. Agora, mês passado, eu fiz uma bateria de exames com o Dr. Stefan, que agora é o meu onco, né? Que é o mesmo da Cris. Até foi a Cris que me indicou. Vamos fazer o PET-CT juntas. Coisa fazer boa. exame junta e consulta. E aí o câncer vira uma alegria. E com ela tudo é uma festa, né? Tudo é uma festa. Tudo. Aquela mulher tem uma energia que eu vou te contar um negócio, né? Não tem igual. Tu lembra a história do anel, né? Amiga, lembro. O anel de pedra. Eu lembro. Tu sabe que ela falou, eu postei. Louca. Eu postei, ela me chama de louca, mas eu sou. Eu muito postei doida. um anel que eu queria vender, né? E aí ela botou, eu amei. Só que eu já tinha visitado ela no hospital e aí eu fiquei assim, eu tenho que mandar esse anel pra ela. Aquilo, sabe? Aí eu descobri quem é que tava fazendo a arrecadação das coisas pra levar pra ela. E a pessoa pegou na minha casa, que é a Cris. Pegou na minha casa e levou pra ela. Ela ainda disse, amiga, sua louca, não sei o quê. Me xingou ainda no hospital me xingando. Na UTI, eu tava na UTI. A UTI ainda. Eu na UTI com aquele mega Nelson, não, olha. Sim, um dedinho fininho que devia estar, nem entrava. Tinha que botar os dois. Né? Tá louco.
Mas aí ele achou interessante a gente fazer uns exames, né, a mais, procurar uma geneticista e tal. E aí fiz vários exames, mas lá no início, sem fazer nenhum exame, nenhuma especialização, nada, o meu médico já disse para mim, olha, pede para os seus irmãos fazerem endoscopia e tal, para verificar, né? É sempre bom. Dei o recado, ninguém fez. Normal, né? Aí, agora, o doutor Stefan pediu para mim procurar uma geneticista, né? Fiz vários exames e tal. E ali ficou comprovado que o meu câncer é uma alteração genética e paterna. Aí, novamente, liguei para os meus irmãos. Pra alertar. Minha parte eu fiz, né, amiga? Então, É isso, eu acho que a nossa parte a gente fez. Isso, e acho que é legal até pra parte do perdão. Cara, tem coisas que tu não vai ter controle, né? Assim, uma controladora falando pra outra, né? O sujo que fala pro mal lavado, adoro. Mas assim, a gente não vai ter controle. O que eu posso ter controle hoje é dizer assim, eu agradeço pela vida, eu agradeço pela saúde, eu agradeço isso aí. por estar contigo aqui, depois de tudo que a gente já viveu nessa vida e de saber tudo que tu passou e de tu seres E sim, eu posso dizer que eu sei, eu tô arrepiada, que tu é uma guerreira. Mas sabe por quê? Porque tu visitou as tuas trevas. As minhas. Cara, o verdadeiro guerreiro, ele não é aquele que sai ali, ó, não tô sentindo nada. Não, quem pensa isso tá enganado. O guerreiro, ele visita as trevas. Só que o guerreiro capricorniano, ele visita as trevas sozinho. Ele não se rende pro resto. Escolhe. A gente escolhe. A gente escolhe passar por isso sozinho. Mas eu sou muito grata, porque tu, de alguma forma, me escolheste para dividir partes bem importantes desse teu momento. Graças e a Deus. Tu estás na minha vida, né? Linda, maravilhosa, reluzente. Tu tá com uma luz, assim, ó, muito maior do que tu tinha lá no colégio. Mas tu sabe que ontem ainda, eu e a Vanessa estávamos conversando sobre isso, porque ela perguntou como é que eu tava e tal, e eu disse pra ela assim... Sabe quando tu tá vivendo uma coisa, assim, que tu nem sabe explicar? Eu tô sentindo as mudanças dentro de mim. E aí ela me chamou a atenção, porque ela disse assim, tu lembra que na tua constelação apareceu a morte pra tua vida? E ali eu disse, tá aí. Pra aquela vida. Morreu. Morreu, sabe? Vou te dar um exemplo. Uma semana antes do Ano Novo, aconteceu uma situação chata que a gente vai ter que... Estamos vendo como é que a gente vai resolver. Só que lá atrás, eu já teria ligado para 50 mil pessoas. Uhum. Eu já teria me desesperado. O meu Ano Novo teria sido uma bosta. Uhum. Aí eu parei e disse, não. É Ano Novo. Ninguém vai poder me ajudar agora. Não vou estragar meu Ano Novo. Não vou estragar o Ano Novo do fulano. Né? Quando passar o Ano Novo, eu resolvo. Eu resolvo. Entendeu? Então, eu tô assim, sabe? Não posso te ajudar agora, amiga. Não posso resolver. Vai pro universo. E uma coisa legal que eu achei, quando a gente tava marcando, né, aqui, intimidade pra mim é isso. Intimidade e amizade de verdade é isso. Aí, a segunda vez que eu tentei marcar com ela, ela disse assim, eu já te disse pra me avisar com antecedência pra eu me organizar. Porque tinha alguma coisa na escola do filho, lembra? Não, amiga, não é nem questão de antecedência, né? Para e pensa. Amiga, pode ser amanhã. Oi? É que eu sou assim. Oi? Como assim? É que eu sou assim, é tudo pra amanhã. Não, todas as vezes que tu me chamou foi assim, né, amiga? Pode ser amanhã. Amiga, tá livre amanhã. Por que pode ser amanhã? Mas eu adorei, porque foi de uma espontaneidade dela, sabendo que, tipo assim, ela não tava me ofendendo. Que eu não ia ficar ofendida, que a gente ia dar risada. Tanto que eu falei, amiga, tá, tu sabe que eu sou assim, da próxima vez eu vou melhorar. E tá tudo certo. E olha que coisa linda, né? Acho que são essas coisas que a gente precisa levar. Eu quis trazer a Conceição aqui para que a gente inicie, né, esse nosso 2023 com fé na gente. Não é a fé no outro. Quando a gente confia na gente, nossa, o mundo fica pequeno. Então, assim, gente, olha, são... Sem palavras, amiga, assim, ó, arrasou. Vamos trazer a Aline, vamos trazer a Vanessa. E a gente quer trazer esse tipo de informação para vocês. Porque
as mulheres sofrem caladas, ou muitas ainda no papel da mulherzinha, que não tem problema ser mulherzinha, só que não precisa deixar de se impor e de se colocar também para impor limites, né, gente? É o que eu sempre falo aqui. Empoderamento é para quem pode. Quem não pode, ok, assume e tá tudo beleza. Mas algumas ordens, elas não mudam independentemente do que a gente tem como característica, né, de personalidade ou não. Então, que bom, que alegria, né, 5 anos depois, eu poder brindar com a minha amiga linda, maravilhosa, que veio de rosa, homenageando a Afrodite, olha aí, ó. Isso aí. Mas tu me expôs, né? Vou te expor também. Eu te expus, vai. Então, assim, ó, o que eu queria te dizer? A gente falou sobre amizade, a gente falou sobre gratidão. Achei que ficar emocionada. Tu acabou não falando o que era gratidão. Vou dizer agora. Gratidão é o quê? A gente ficou anos sem se ver. No momento que eu mais precisei, tu estava lá segurando a minha mão. Depois, quando eu fui para casa, eu precisei de novo e tu estava lá. Liguei para ela, amiga, eu tô mal. Tô passando por isso. Daqui a pouco ela disse, me dá tua conta. Pá, dinheiro na minha conta. Numa outra situação, eu tinha 50 receitas de remédio. No outro dia, tava uma caixa de remédio, né, na minha casa. Nem lembrava. Tava lá. E num momento que tu precisou, né, tu foi e me buscou. Eu nem podia, mas eu te ajudei. Então, assim, ó, isso é amizade. Isso é gratidão, sabe? É a gente saber que eu não tô sozinha. Não sabe? estamos. Eu não tô sozinha. Eu sei que nesse momento, no dia a dia, ok. Mas quando eu precisar, eu sei a quem recorrer, sabe? E eu não vou te ajudar e ficar esperando que tu fique... Eu te ajudei? Tu lembra? Muito. Eu te ajudei, né? E agora tu tá aí... É sem cobrança, é de coração. Isso. Porque o que eu aprendi nesse meu processo? Cada um dá o que tem. Isso aí. Né? E o que eu tenho para dar, só eu tenho para dar. Não adianta eu esperar que o outro me dê, porque não vai ter. E isso está me ajudando muito nesse processo de não me magoar, de não esperar. Claro, ajuda, porque a gente começa a entender o outro. E Exatamente. eu juro para vocês que eu não lembrava nada disso. Mas eu nunca esqueci. Assim como eu também não esqueci o que tu fez por mim e todas as outras coisas que a gente ainda fará uma pela outra. Se Deus quiser, amém. Juntas. Amiga, foi muito obrigada. Amém. Foi tudo Quero vir todo dia agora. Ai, adorei. A nós. Um brinde à saúde, as mulheres fortes, capricornianas e que são donas de si e que vencem as suas batalhas. Um beijo para vocês e uma ótima noite. Boa noite.